E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que mexe com todo mundo, as doenças respiratórias. Vamos tentar traduzir aquele mediquês todo, sabe? Para entender o que de fato acontece dentro dos nossos pulmões e das vias aéreas. Pois é, né? O que será que diferencia aquela tosse que não vai embora de algo mais sério, como a asma? Essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa hoje. A gente vai tentar separar o que é um susto passageiro de uma condição que precisa de mais atenção, de cuidados a longo prazo. E para a gente não se perder, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a diferença-chave entre crônico e agudo. Depois, a gente olha para as doenças crônicas que afetam os pulmões e também as vias aéreas. Na sequência, a gente fala das doenças agudas e, no final, a gente junta tudo e amarra as pontas. Então vamos lá. A primeira peça desse quebra-cabeça, e talvez a mais importante, é entender essa diferença de tempo, de duração das doenças. E aqui está o pulo do gato. Pensa assim, doença crônica é tipo uma maratona, é algo de longa duração, persistente, que precisa de acompanhamento constante. Já as doenças agudas são como uma corrida de 100 metros rasos. Começam de repente, são intensas, mas têm um fim definido. É com essa ideia em mente que a gente vai analisar tudo o que vem pela frente. Bom, vamos começar nossa viagem lá no fundo do sistema respiratório, olhando para aquelas condições de longo prazo que atacam os pulmões diretamente. A primeira da lista, asma. E olha, a asma não é só uma simples falta de ar, viu? É uma reação inflamatória bem complexa. Basicamente, as vias por onde o ar passa, elas ficam super sensíveis e reagem de forma exagerada a algumas coisas. E o resultado é essa combinação: inflamação, aperto, sabe? E um monte de muco extra. Essa imagem aqui mostra isso direitinho. Dá uma olhada. Na esquerda, a gente vê um bronquilo normal, saudável, com caminho para o ar passar livre. Já na direita, é o cenário de uma crise de asma. O caminho está bem mais apertado, né? Isso por causa do inchaço e do muco. É exatamente por isso que respirar fica tão difícil e às vezes até faz aquele barulhinho, aquele chiado. Agora vamos falar da DPOC. Uma coisa super importante de entender é que DPOC não é uma doença só. É mais como um termo guarda-chuva que abriga várias condições. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Elas atrapalham a saída do ar dos pulmões. E as duas mais famosas desse grupo são o enfisema e a bronquite crônica. E o legal dessa imagem é que ela mostra a diferença entre os dois. Olha só, na bronquite crônica, a inflamação acontece nos brônquios, que acabam produzindo muco demais. Já no enfisema, o estrago é mais fundo, lá nos alvéolos, que são umas bolsinhas de ar. Eles perdem a elasticidade, se danificam, e aí fica difícil para o oxigênio entrar e o gás carbônico sair. No fim das contas, são dois caminhos diferentes que levam ao mesmo problema. O ar fica preso nos pulmões. Beleza, agora vamos subir um pouco, saindo dos pulmões e indo para as vias aéreas de cima, onde outras encrencas crônicas podem aparecer. E aqui a gente encontra duas velhas conhecidas de muita gente: rinite e sinusite. Mas a palavra-chave aqui, de novo, é crônica. A gente não está falando daquele nariz entupido que passa em 2 dias. É uma inflamação que não vai embora, que dura meses e que atrapalha a vida com sintomas que estão sempre ali, presentes. Essa ilustração aqui é perfeita para entender o ciclo vicioso da sinusite crônica. Funciona assim. Alguma coisa causa uma inflamação. Essa inflamação bloqueia a passagem e a drenagem do muco lá nos seios da face. Com tudo bloqueado, o muco fica parado ali, o que é um prato cheio para bactérias e infecções. E a infecção, adivinha, causa mais inflamação. E aí o ciclo recomeça, sem parar. Então, até agora as doenças crônicas que a gente viu eram inflamatórias, certo? Mas não eram contagiosas. Só que existe uma exceção, uma doença crônica que também é uma infecção bem séria e que passa de uma pessoa para outra, atacando principalmente os pulmões. Estamos falando da tuberculose. Ela é causada por uma bactéria e é uma doença séria, que precisa de muita atenção. E os sintomas que estão aí na tela já dão uma ideia da gravidade, né? Dor para respirar, tosse com sangue, febre, é algo que vai muito além de uma tosse comum. Afeta o corpo todo. Ok, agora vamos virar a chave completamente. Vamos sair das doenças crônicas e entrar no mundo das doenças agudas. Lembra da nossa definição? Aquelas que chegam de repente e não duram muito. E nesse grupo tem um pessoal bem conhecido. Primeiro, a gripe, causada pelo famoso vírus influenza. Depois vem a pneumonia, que já é uma infecção mais pesada lá nos alvéolos que podem ficar cheios de líquido. E por último, a bronquite aguda.
É uma inflamação dos brônquios, bem parecida com a crônica, mas a grande diferença é que essa aqui é temporária e, na maioria das vezes, causada por um vírus. Olha que interessante essa imagem. É uma comparação visual incrível de uma doença crônica infecciosa com uma aguda. No raio-x de tuberculose à esquerda, dá para ver o que os médicos chamam de cavitação. É literalmente um buraco no pulmão. Já na pneumonia à direita, a gente vê uma condensação, essa mancha branca, que é onde os alvéolos estão cheios de líquido. São duas infecções, mas a imagem no raio-x é completamente diferente. A gente já andou bastante, né? Agora vamos juntar as peças e resumir o que a gente aprendeu de mais importante. Essa tabela aqui é um resumo perfeito. Vamos pegar a asma, que é crônica, e a gripe, que é aguda. Olha a duração. A asma é de longo prazo, contínua. Gripe é rapidinha, dura uns 10 dias. A causa principal. Na asma, é uma inflamação das vias aéreas. Na gripe, é um vírus. E os sintomas? Totalmente diferentes. A asma dá aquela dificuldade para respirar e a gripe vem com febre e dor de cabeça. Isso deixa bem clara aquela diferença entre crônico e agudo que a gente falou lá no começo. E tudo isso leva a gente para a pergunta final, né? Como é que a gente pode proteger a nossa saúde respiratória? Bom, depois de entender melhor tudo isso, fica claro que ouvir os sinais do nosso corpo, tentar evitar aquilo que a gente sabe que faz mal e, claro, procurar ajuda médica quando precisa, são os primeiros passos. Isso vale tanto para lidar com um problema agudo, quanto para gerenciar uma condição crônica. No final das contas, a informação é sempre a nossa melhor defesa.